Se você, assim como eu, é aquele tipo de pessoa que gosta de valorizar o seu dinheiro, valorizar a sua compra, comprar certo, mas te falta saber se aquela peça tem qualidade ou não, é só continuar assistindo esse vídeo até o final, porque eu separei quase 10 dicas pra você sair desse vídeo sabendo de fato se uma peça tem qualidade ou não. Como é que vocês estão? Pra quem não me conhece, eu me chamo Larissa Dantas e no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre como saber se uma peça tem qualidade ou não, como saber se vale a pena comprar aquela roupa ou não. Se é a sua primeira vez assistindo um vídeo meu, eu vou te explicar uma coisa. As dicas desse vídeo vão ser baseadas em duas coisas. Primeiro, eu tenho uma máquina e eu costuro algumas das minhas roupas, eu amo costurar, tem sido meu hobby favorito. E nesse mundo da costura, a gente aprende sobre caimento, sobre tecido, sobre linha, sobre acabamentos e sobre outros tipos de aviamentos, costuras e algumas técnicas que me faz conseguir olhar para uma roupa e saber se ela tem qualidade ou não. E a segunda dica é baseada na minha experiência própria mesmo, de comprar e me arrepender e não querer que isso aconteça com vocês, tá bom? Então, sem mais delongas, simbora para a primeira dica, que por sinal não poderia ser diferente de a costura da peça, ela está reforçada ou não? Bom, existe uma máquina, tudo que eu vou falar aqui pra vocês, eu vou tentar deixar fotos, imagens e trazer a informação de forma mais leve possível, principalmente se você não tem conhecimento de costura, porque pra saber se uma peça tem qualidade ou não, a gente não precisa desse conhecimento. Mas algumas coisas eu vou falar pra vocês entenderem o contexto geral, tá bom? Continuando, que eu tô enrolando demais. Sobre a questão da costura reforçada ou não, existe uma máquina chamada overlock, e essa máquina ela tem a função de cortar e já dar o acabamento pra peça. Só que o que acontece? Nesse acabamento, acaba que algumas indústrias, elas finalizam a peça só naquele overlock. Elas fazem a junção do tecido e só fecha ali na overlock e não coloca uma costura de reforço. E infelizmente isso acaba tirando a qualidade da peça, porque a peça não tem um reforço. Pensa, acontece alguma coisa na rua, a costura da overlock começa a desfiar, tu fica nua na rua, entendeu? Por isso que a costura de reforço, ela é importante. Porém, pra gente ter uma costura de reforço, não é tão simples assim. Por quê? Porque vai mais linha, vai mais mão de obra, né? Mais tempo de mão de obra e também vai mais tecido, porque pra peça continuar fechando bem em você, ela precisa ser usada um pouquinho mais de tecido pra dar uma folga de respiro, que a gente chama assim, entendeu? Então, essas peças que acabam tendo essa costura de reforço, elas costumam ter uma maior qualidade e acaba sendo um pouquinho mais cara, mas eu acho que acaba valendo a pena. Outra coisa dentro ainda dessa questão da costura é que na costura a máquina ela tem pontos. E esses pontos eles vão definir se a costura ela vai ficar mais espaçada ou se as linhas vão ficar mais juntinhas. E quanto mais juntinhas a linha tá, mais reforçada também tá a costura. Então vai ficar um pouquinho mais difícil dela começar a desfiar. E se ela começar a desfiar, ela não desfia tudo de uma vez, entendeu? Porque as linhas estão juntinhas. Mas pra costura ficar ali juntinha, acaba indo mais linha e o valor acaba aumentando um pouquinho. Então a gente paga o preço por uma peça com qualidade. Olha, essa dica foi muito boa, viu? Enquanto você dá o seu like, a gente fala sobre a próxima dica, que é sobre tecido. Pra ficar bem simples, pensa numa blusa branca que talvez você tenha, ou já tenha visto uma foto, que ela é tão fininha que ela acaba sendo transparente. Agora também, pensa numa outra blusa branca que ela parece ser até um pouco mais estruturada. Bom, essa diferença são as diferenças de fios. A blusa mais estruturada, provavelmente ela vai ser de um algodão, fio 30, que ela vai ser mais grossinha mesmo. E a outra, talvez ela tenha menos fios. E aí, como ela tem menos fios, ela vai custar mais barato, mas também a durabilidade dela não é tão boa. Basicamente, eu quero que vocês entendam que quanto mais fios tem naquele tecido, muito provavelmente mais caro vai ser a peça. Porém, a qualidade é superior e o preço, ele acaba acompanhando essa qualidade. Mas eu quero que vocês entendam que quando eu falo que uma peça ela é mais cara, eu não tô falando de, tipo assim, 300 dinheiros, 400 dinheiros. Não, gente, é coisa de, tipo assim, uma peça ser 40, 35 e outra ser 20, 25, entendeu? Aí que às vezes a gente não sabe discernir a diferença. Ai, por que essa daqui é branca, essa daqui também é branca, mas essa daqui é mais cara? É porque, por mais que seja até mesmo o mesmo tecido, muitas das vezes o tecido B, ele tem mais fios do que o tecido A, aumentando a qualidade, aumentando o preço. Eu acho que vocês já entenderam, né? Vamos para a próxima dica. A terceira dica é um negócio que eu passo na pele isso, gente. Essa eu tenho propriedade pra falar, que é o bendito forro. Peças que ela tem forro no acabamento, elas acabam sendo mais cara. Por quê? Porque é um outro tecido, é uma outra linha, mais mão de obra, mais tempo, enfim, mas pelo menos só isso. Não. É que pra colocar um forro é bem mais difícil. E além do mais, ele dá um acabamento
muito mais bonito pra peça. E dependendo do forro, é uma peça que vai te ajudar até aquecendo ali pra você não sentir tanto frio. E aí, peças que tem forro, elas acabam tendo, às vezes, um caimento um pouquinho mais estruturado, uma modelagem um pouquinho mais assentada no nosso corpo e, por consequência, acaba custando um pouquinho mais caro, mas peças com forro, normalmente, elas têm uma qualidade bem maior. A quarta dica é sobre modelagem e caimento. Às vezes, o tecido ele é muito legal, só que ele não tem um caimento muito bacana porque ele foi cortado torto e tem toda uma burocracia, gente, sério, é meio difícil mesmo. Mas quando a peça é cortada, às vezes num fio torto, por erro e não propositalmente, às vezes a peça fica torta. Às vezes a loja termina, manda a peça pra loja mesmo assim, só pra não dar perda total no tecido, e aí o custo fica mais barato. E aí quando a gente acaba vendo lá, é uma peça muito barata, às vezes acaba que a gente olha assim e fala, nossa, tá na promoção, vou levar. Só que você tá meio que comprando gato por lebre. É claro, gente, que não são todas as peças que a gente compra porque é barato, que foi cortado errado, que tem algum defeito. Não, não é isso. Mas vale muito a pena a gente se atentar. Inclusive, isso não é só pra questão de roupa. Eu lembro que quando eu fui casar, a gente queria uma pia e a pia tava, tipo assim, uns 400 dinheiro. Não tava caro, assim. Na verdade, tava caro porque a gente não tinha dinheiro. E nessa mesma loja tinha algumas outras pias que estavam de canto. E a gente perguntou, né, pro vendedor, porque estavam de canto. E aí o vendedor falou assim, porque elas são com uns pequenininhos defeitos. E a gente viu uma pia, que era bem bonita, né, que hoje é a pia daqui de casa. E no tampo dessa pia só tinha um amassadinho de 400 dinheiros, a pia custou 150. Então a gente acabou levando mesmo com aquele defeitozinho que, tipo assim, é uma coisa que a gente nem percebe muito no dia a dia. Mas pra loja era mais fácil, mais prático vender a 150, já que ela não ia conseguir vender a 400. Entendeu? E isso acontece muitas das vezes também nessa questão da roupa, pra não dar perda total, ela acaba mandando pra loja num preço bem baratinho. Então cuidado pra você não estar pagando uma coisa muito barata, achando que tá saindo na vantagem, quando na verdade você tá comprando uma coisa com defeito. A quinta dica é sobre os encontros de estampa. No tecido liso, isso é mais difícil de acontecer, mas no tecido estampado, quanto mais você tenta mexer o molde, organizar ele ali no tecido para economizar tecido e também desperdício, mais difícil é de você conseguir casar as estampas. E aí, essa falta de casamento de estampas acaba deixando algo visualmente não tão harmônico assim. Isso acaba tirando um pouquinho da qualidade da peça. Só que acontece que tem algumas lojas que nem ligam muito para isso e algumas pessoas que também não ligam muito e acabam comprando mesmo assim. Eu confesso para vocês que eu olho e eu fico com toque, alguma coisa assim, sabe? Tipo, nossa, por que você não tá encaixando? E acaba que eu não levo. E quando a estampa, ela tá bem casadinha ali, harmonicamente, isso acaba elevando o valor da peça, aumentando a qualidade da peça. Isso porque também houve um desperdício de tecido, a não ser que a loja consiga reinventar e usar aquele tecido pra outro fim. Mas, normalmente, quando há um casamento de estampa, muito provavelmente aquela peça deu mais trabalho até pra conseguir encaixar perfeitamente aquela estampa. Automaticamente a qualidade da peça muda e o valor também. Mas, visualmente, eu acho bonito. E vocês? Deixem aí nos comentários. Essa daqui é uma calça do Paulo e percebam que aqui é a divisão da perna e ó, o encontro das estampas. Além do mais, essa não foi uma calça que ele pagou muito barato. E eu tenho certeza que se tivesse o encontro seria ainda mais caro do que ele pagou e ele não se atentou a isso e enfim. Mas isso não aconteceu só na blusa do Paulo. Aqui, essa parte da minha blusa não tem esse encontro de estampa. É isso, talvez aqui nem desse pra ter mesmo, né? Talvez, não sei. A sexta dica, e olha que essas dicas são muito boas, hein? Você já deixou o seu like? Olha, você me ajuda deixando um like e eu te ajudo te passando uma informação bem bacana, tá bom? A sexta dica é já no momento que você está na loja. A dica é você esfregar um tecido no outro. E aí, quando esse tecido, se ele apresentar já alguma reação, pega uma bolinha, se ele começar a sair muito pelinho, eu não compraria, porque provavelmente significa que esse tecido ou ele vai soltar mais pelinhos mesmo, ou provavelmente ele vai fazer bolinha muito fácil, aí vai te dar uma dor de cabeça depois na hora da manutenção. Então é uma peça que talvez ela não tenha, é um tecido que talvez não tenha tanta qualidade assim. Eu, Lari, não compraria. A próxima dica vai pra aviamentos em geral. Gente, colocar zíper invisível assim não é muito fácil, não. E aí, um zíper bem colocado, um zíper assim, que fica realmente invisível, de uma qualidade muito boa, ele acaba aumentando o valor da peça, porque o zíper ele tem que fechar certinho, não tem que ser aquela coisa que te dá dor de cabeça, sabe? Inclusive, o zíper ele tem que ter uma harmonia com a peça, porque às vezes é uma peça até mesmo ali que delicada, só que na hora que você fecha o zíper, você percebe que é um zíper que invisível, que não está invisível e que também deixa o acabamento meio grosseiro. Então, a gente consegue ver uma diferença entre um zíper com mau acabamento e um zíper com bom acabamento. E esse zíper que deixa a obra toda ali melhor acabada, acaba elevando mais o valor da peça, porque é uma peça que tem mais qualidade. Outra coisa que também tira um pouco a qualidade é quando o zíper é de uma cor e a peça é de outra cor, quando o zíper é pra ser invisível, mas o zíper foi mal colocado e não é invisível. Outra coisa que também dá pra gente saber sobre essa questão da qualidade ou não é botão. Existem N
tipos de botão, existem N tipos de materiais de botão, madeira, plástico, acrílico, metal. E também tem vários tipos de preços de botão. Tem botão de 3 dinheiros até 300 dinheiros ou mais. Inclusive, há uns meses atrás, eu vi uma marca que ela fez o lançamento de uma roupa. E na roupa tinham cerca de 6, no mínimo 6 botões. E aqueles botões foram feitos, tipo, acho que em Portugal, no México. E foram feitos manualmente. Então, imagina, o preço final da peça era um pouquinho mais de 3 mil reais. É claro, não é ainda pra nossa realidade, mas um dia será. E aí a qualidade é muito maior porque foi feito à mão. Mas como eu disse pra vocês, existem N tipos de acabamento. E é claro que a gente consegue um acabamento muito bom, um zíper muito bom, um botão muito bom, num preço bem mais em conta. Mas só pra situar vocês que existem vários tipos de acabamento e isso vai ser com certeza embutido no preço da peça. A oitava dica é sobre a barra da calça ou a bainha. Quando a barra ela é dobrada 2 vezes, sinal que vai ser um pouquinho mais difícil para aquela peça desfiar, fica até com um acabamento mais bonito. Barra invisível também, eu acho que fica com um acabamento mais bonito, é claro, se for bem costurada, diferente de quando a barra também ela é fechada somente ali na overlock, que pode acontecer de você passar em algum lugar e começar a desfiar a sua peça. E se for um tecido que desfia, mulher do céu, vai ser maior dor de cabeça. Então, quando a barra ela tem ali 2 dobrinhas, significa que acabou também gastando um pouquinho mais de tecido para conseguir fazer aquelas dobrinhas, mas o acabamento dela acaba sendo um pouquinho melhor, a qualidade acaba sendo um pouquinho maior e o preço também. A nona dica, e eu tenho certeza que todas essas dicas foram muito boas para vocês. Eu não sei se alguma vocês já conheciam ou não conhecia. Inclusive, conta aqui quais dicas vocês já conheciam. Mas se você está gostando desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, porque isso é muito importante para mim. E a nona dica é sobre ler a etiqueta da composição do tecido. Gente, eu sou louca de gostar de ler a composição, porque eu gosto de saber o que é que eu tô comprando. Mas basicamente não é que isso vai só aumentar, influenciar ou não na qualidade ou não da peça, porque existem tecidos naturais, existem tecidos sintéticos que ambos podem ser de uma excelente qualidade. Mas aqui envolve você saber o que você está comprando. Por exemplo, você já passou por aquela situação de você comprar uma peça e você perceber que embaixo do braço ficou com um cheiro não muito legal e você lavou, aquele cheiro não saiu e lavou e não saiu? Muito provavelmente é porque essa sua peça é de poliéster. Quanto mais poliéster tem na peça, mais ela retém o calor e aquele cheiro meio ruim ela acaba ficando na peça. Diferente das peças de algodão, que elas tendem a respirar muito mais, porque é um tecido natural. Só que a parte ruim do algodão é que ele amassa bastante, diferente do poliéster, que o poliéster não amassa. Então a indústria faz a junção do poliéster com o algodão para ter esse equilíbrio, para não amassar e também para ter a respirabilidade, se assim eu posso dizer, do algodão. Então, aprender a ler a composição do tecido é muito interessante para você saber o que você está levando para casa. Por exemplo, em épocas de calor, verão, eu gosto muito de usar tecido de algodão justamente para ter essa respirabilidade da peça e eu não sofrer ali com tanto calor. Já em época de frio, agora como o inverno que a gente está passando, eu não tenho tanto problema em usar peças que tem uma porcentagem maior de poliéster, porque realmente está frio ali e ele vai ter uma porcentagem maior de poliéster. E como a peça não respira, mas também não precisa respirar, porque eu não quero que o frio de fora invada a minha pessoa, então pra mim tá tudo certo. Mas acaba sendo bem legal a gente ler a composição por causa disso. Mas me diga aí, mulher, quem é que nunca teve uma peça fedida que o cheiro não saía de jeito nenhum? Pode olhar a etiqueta que eu tenho certeza que a peça é poliéster. Aí uma informação bem útil antes da gente ir pra última dica, pra quem não sabe, poliéster é plástico. A última dica, olha, eu vou jogar uma bomba. Eu sei que vai ter gente que não vai gostar, mas eu vou precisar falar. Vou falar. Bom, é assim, a peça como um todo, analisa, existem tecidos e tecidos. Eu vou dar o exemplo do blazer. Por exemplo, quando você imagina um blazer, qual é o natural dele? Embora ele possa ser em algumas ocasiões, por exemplo, adaptado pro verão, para ele ser um pouquinho mais molinho, a gente imagina um blazer como? Estruturado, normalmente com forro, mas também pode ser sem forro. Com aquele caimento mais, às vezes reto, às vezes mais baby look, mas normalmente o certo mesmo do blazer, a alfaiataria real, é aquele corte mais reto. E às vezes nessa questão da marca adaptar demais um blazer ou pra ela, ou pra deixar um custo muito barato, a gente acaba vendo blazers de neoprene. Eu acho horrível aquilo, me desculpa. Se você tem, não me leva mal, tá bom? Se você tem, se você gosta, pelo amor de Deus, eu respeito você usar, porque como eu falei no vídeo anterior, dicas de como você se vestir bem com peças simples, você tem que se sentir bem. Se você se sentir bem, tá tudo certo. Mas eu tô falando aqui a minha opinião e também com base nas coisas que eu estudo, nas coisas que eu vejo, nas coisas que eu vejo que tem caimento e não tem cabimento. O que acontece? O neoprene, ele não é um tecido pro blazer. O neoprene, ele não é um tecido estruturado, ele é um tecido totalmente molinho e ele tira totalmente o caimento do blazer. Acontece que muitas pessoas fazem porque é muito mais barato. Um blazer de neoprene pode custar 30 dinheirinhos. Um blazer estruturado com bom caimento, com bom acabamento, muito bom mesmo,
custa cerca de 200 dinheiros. Mas aí, gente, vai toda essa questão assim de durabilidade, do que você quer pra peça e tudo mais. E honestamente eu não acho de neoprene até uma questão assim esteticamente mais bonita, mas como eu falei, se você gosta, tá tudo certo. Mas essa questão do tecido é que a gente consegue perceber que tem tecidos que eles não foram feitos para aquilo. E aí eu dei esse exemplo do blazer no tecido de alfaiataria mesmo e no tecido neoprene. E aqui, o que eu quero dizer pra vocês é que o meu preconceito não é com o tecido, tá bom? Eu acho que ele cai muito bem em outras peças que foram feitas pra ele. Mas a verdade é que o blazer, eu acho que ele precisa, na verdade não é que eu acho, é o fato. O blazer ele tem um acabamento próprio que o neoprene não dá pra ele quando ele é adaptado para aquele tecido, tá bom? Então vale muito a pena a gente saber se aquele tecido ele cabe para determinada peça. E aí entra a qualidade ou não, porque se aquele tecido ele não foi feito para determinada peça, mas ele tá sendo adaptado para ficar parecido, sinal que aquela peça com certeza vai custar mais barato. Bom, gente, chegamos ao final de mais um vídeo e antes de eu finalizar esse vídeo, tem uma dica extra para você que ficou aqui até o finalzinho, que é sobre as vantagens de você comprar uma peça com qualidade. É claro que eu sempre tava falando com vocês que o preço às vezes acaba acompanhando a qualidade, mas isso não quer dizer que você vai pagar 300 dinheiro, 400 dinheiros, 1000 dinheiros numa peça. É claro, se você tiver condições pra isso e a peça tiver qualidade também, vai fundo. Um dia eu quero ter condições de poder fazer essa escolha também. Mas você consegue mais barato peças que tenham boa qualidade. E uma vantagem que eu vejo, que eu tenho percebido nas peças com qualidade quando você adquire, é que depois você percebe que isso se tornou um investimento. Porque se você comprar certo, comprar algo com qualidade, faz a manutenção correta, depois você pode fazer um bazar e ter retorno dessas peças que você comprou. Então eu acho que acaba valendo muito mais a pena do que você comprar sempre só coisas baratinhas, que no final das contas não vão ter qualidade nenhuma e nem você vai conseguir usar o tanto de vezes que você gostaria de aproveitar aquela peça. Sabe aquele final, tipo assim, um barato às vezes sai caro no final? Então é isso que eu quero abrir a mente de vocês pra pensarem um pouco mais sobre isso, sabe? Será que vale a pena você ter um guarda-roupa cheio de coisas sem qualidade? Coisas que não são versáteis? Ou é melhor você ter coisas realmente que são de qualidade, coisas que são certas, que depois você pode até vender futuramente, fazer um bazar? Gente, tem muita gente ganhando dinheiro com bazar, mulher, abre o olho. Para de gastar o teu dinheiro que é tão suado com coisas que não tem qualidade, tá bom? Combinado? Olha, eu espero que sim, viu? Bom, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Realmente, eu separei as melhores dicas desde quando eu comecei a costurar, desde quando eu comecei a entender, pesquisar, estudar sobre peças com qualidade versus peças sem qualidade. Eu espero muito que vocês tenham gostado mesmo. E agora eu vou fazer um checklist. Se você é do tipo que gosta de assuntos de moda, que gosta de economizar o seu dinheiro, gostou desse vídeo e quer saber mais sobre isso, se inscreve no canal porque é sobre isso que nós conversamos aqui, tá bom? Um beijo e até a próxima!